Bom dia, meu nome é Ruberval Baldini e eu sou presidente da Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente, que desde 1992, durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, foi fundada por um grupo de acadêmicos, engenheiros e profissionais do setor que queriam colocar no Brasil a energia renovável como um ponto de referência. Passados esses anos todos, a ABEMA tem feito um marco de referência nessa estrutura de energias renováveis que está explodindo no Brasil, principalmente a energia solar. Bom dia. Roberto, que prazer estar aqui. A ABEMA recebendo você aqui em São Paulo, no escritório de São Paulo que a ABEMA tem utilizado. Das últimas vezes que nós temos conversado, você estava no Rio, né? Nos encontramos no Rio, no encontro do Inmetro, não foi? E antes disso, a gente não tem conseguido as nossas agendas se encontrarem. Tenho convidado você a alguns eventos nossos, você está também com vários eventos fora, no exterior, e não está conseguindo. Prazer recebê-lo aqui. É legal, Ruberval, se encontrar. São 3 décadas já de encontros. Você não precisava falar isso, mas é verdade. É verdade. Você está mais tempo, mas a gente começou a se encontrar na década de 90. É verdade. Meados da década de 90, mas toda a parte de energia solar que tanto você e eu estamos envolvidos é da década de 80, inclusive final dos 70, né? Que estamos, é verdade. 77. 76 é quando eu comecei. Antes da aerodinâmica, inclusive, né? Foi na Fonemate. Na Fonemate que originou a aerodinâmica, depois o pessoal. E desde aquela época nós estávamos envolvidos com a USP, hein? A USP, o Laboratório de Microeletrônica, que ajudou a capacitar pessoal, né, para estruturar a empresa Bruno Toppel, né, que era o que investiu na ocasião, mas teve uma... Isso foi depois. Depois. Porque o laboratório, com o Mel José de Andrade. Isso. Ele trabalhou com a Fonemate. Nós contratamos ele primeiro para fazer o primeiro trabalho de célula fotovoltaica no Brasil com ele. Foi antes a Fonemate foi antes da heliodinâmica. E todo esse movimento com a eletrificação rural também foi coisas promovidas pelo Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, né, que antes da geração distribuída regulamentou sistemas individuais. Se chama, né, formalmente na nossa regulamentação, sistemas individuais de geração com fontes intermitentes. O SIGF, né? O SIGF, que começou no início dos anos 2000, 2002, junto com a lei de 10.438, que disse, bom, agora a distribuidora tem que levar energia para todo mundo, e sem custo. E aí a ANEEL começou a discutir, bom, qual é o padrão mínimo? O padrão mínimo. Bom, eu tenho que levar, eu justifico que não vou levar a rede elétrica, mas então eu vou dar uma lanterna solar. Então é o programa Só Luz para Todos. Não, era energia. Né? Então se definiu o menor sistema em consulta pública, que seria fornecimento em corrente alternada, naquela época, né? Hoje já tem um mix, né? Um sistema misto, e delimitando em 13 kWh mês o menor sistema. E também da relação de consumo, né? Porque hoje, cada vez mais, alguém que tem energia, a gente se lembra muito bem, se tem uma energia, tirou o candeeiro, pôs energia, já quer pôr um rádio, já quer fazer a máquina funcionar. E a gente sabe que o SIGFI 80 consegue fazer isso. Consegue. Tanto um programa de governo, não regulamentação, que se chama Luz para Todos, isso é um programa, não tem a ver com a regulamentação, ele facilitou e colocou subsídios para as empresas fazer o que elas tinham por obrigação, que está em lei, que é o programa Luz para Todos, dando um subsídio que em alguns casos podia superar os 75%. Só que ela botou uma condição lá, que tem que atender também as demandas por refrigeração. Então, aí também complicou. Foi um marco importante, porque bom, não vamos botar o menor sistema, né? Porque a refrigeração não vai atender. Qualquer sistema de refrigeração doméstico vai demandar uns 20 a 30 kWh por mês só para o uso final de refrigeração. Então já se falava assim, que fica 45, e hoje, né, pela redução de custos, né, hoje tu pode ter uma qualidade, um SIGFI, sistema individual, a um preço bastante acessível e mais competitivo que a extensão da rede, onde você não pode estender a rede por questões geográficas ou ambientais, né? E também, antes de ir
para geração distribuída, que a gente daí fala da 482, né? Isso já em 2012, né? Já dá um salto. Dá um salto, né? Mas em 2012 mesmo teve a 493, que ela revisou a resolução 83 de 2004 e ela atualizou o SIGFIA e também permitiu o que é o MIGD, que é o microsistema de geração, que ainda é uma coisa que deveria ser melhor trabalhada para poder ter uma difusão maior do que é as mini-redes. Você me faz uma colocação, se me permite, Roberto, dessa visão. Você está colocando um histórico muito interessante que tem essa divisão entre o que é uma mini-rede, o que é um atendimento afastado, não localizado na rede, e o que é um atendimento de geração distribuída localizado na rede, que são visões diferentes, e no mundo foi assim. Aqui não deveria ser diferente, deveria seguir esse caminho, não é? Porque é um caminho interessante que todo o bombeamento solar, toda a situação que pode se fazer nessa área, né, vem por essa linha, não é? Hoje, com os custos do fotovoltaico, você consegue colocar um sistema híbrido fotovoltaico diesel, mas diminuir as horas de diesel e ter um serviço de qualidade. A 482, que vamos na geração distribuída, e qual a relação entre elas, né? A gente observou todo o crescimento que veio a finais dos anos 90 no mundo, era 90% do destino dos módulos era para conexão à rede. E nossos países demandando por eletrificação rural. E é evidente que a eletrificação rural, embora seja importante, o aspecto social e de integração, né, da integração social e qualidade de vida, ela não tem volume para criar uma estrutura para ser um serviço. Você não vai ela montar... acaba estabelecendo um volume porque você aumenta a necessidade, né? Mas... Aí você já sai da geração distribuída rural e vai para uma situação maior. Uma empresa de engenharia, né, para trabalhar nesse setor, atender, sei lá, 10 mil casas na região norte, com uma distribuição espacial enorme, os custos são elevados e não tem como. Esse é um problema que a gente tem atentado desde o PBE, não é? Desde o PBE. No início do PBE. Existe sim. A energia solar, ela se difunde um conceito que ela é muito fácil, faça você mesmo. É a origem disso. A origem seja autossuficiente, é muito interessante esse conceito. Mesmo porque você leva a energia contigo, né? Sai de uma casa, vai para outra, você leva a geração contigo, né? Mas... não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que é interessante as pessoas fazer por sua conta e tal, quando é um hobby, né? Mas quando é um serviço elétrico, né? As coisas têm que seguir os padrões de qualidade. Conectado à rede ainda. E a formação profissional que a gente tem. O Brasil tem toda uma estrutura, uma rede de formação profissional muito boa. Desde o Senai, né, até as escolas técnicas federais, e no caso de São Paulo, onde eu estou agora, que é o Instituto Paula Souza, que tem uma rede, né, de formação profissional que deve ser utilizada, né, porque uma instalação solar, que nós estamos falando de fotovoltaica neste momento, é uma instalação elétrica. Sem dúvida. Não é assim, sem dúvida. Conectado à rede. Fotovoltaico, né? Daí tem coisas que surgem assim, que eu entendo que são mais curiosidade e cursos de final de semana, seja um instalador fotovoltaico. Tudo bem, é um marketing, não conheça a energia solar fotovoltaica, mas um instalador tem que ser um instalador, tem que ser um que tenha, né, pode pelo menos assinar uma RT e fazer. Eu acho que essa é um dos desafios da difusão. Você colocou muito bem essa questão da formação profissional. Isso é importantíssimo, porque esses cursos que têm aparecido deixam uma lacuna, né, Roberto? Deixa uma lacuna. Deixa uma lacuna, né? Mas acho que é interessante, tem pessoas que estão interessadas claro, em fazer como difusão. Os nossos cursos da BEMA são de difusão. O curso de difusão, ele permite também que as empresas que hoje têm pessoal qualificado e está fazendo a instalação também tenha uma outra atividade, que é a parte de difusão e comunicação, porque uma das coisas que se vem é por que não se usa tanto energia solar fotovoltaica no Brasil se a gente tem muito sol? É porque, ele não é caro. Hoje não é caro. Não. Hoje não é caro. A paridade já chegou em alguns lugares. A paridade chegou e para quem está na sua casa, isso é caro. Não depende de que você é caro. Se você tem
o que custa hoje para montar um sistema na sua casa, tá? Se você pegar aquele dinheiro e deixar aqui na economia doméstica, que nós fazemos, sabe? Eu boto na poupança, certo? Vai perder esse dinheiro. O dinheiro hoje na poupança, colocado em painéis no meu telhado, ele dá uma rentabilidade que é o dobro do que é na poupança. O dobro? No mínimo. No mínimo. Claro, estamos falando, vamos ser conservador, no mínimo. No mínimo porque num lugar onde a energia elétrica é barata, São Paulo, Eletropaulo não é uma das mais caras e é um lugar que não tem muito sol. Mas se eu tiver que colocar 1 kW na minha casa, certo? Eu vou gastar hoje entre 6 e 7 mil reais, pode até ser menos, mas é isso uma que o conta mercado... de 300 por que o mercado quilowatt oferece, mês. né? E esses 6 mil reais na poupança vão me dar, no ano, uns 360 mil de benefício. Se ele estivesse no meu telhado, ele daria o dobro. Então, isso é só para fazer um parênteses para entender, porque não é caro. O problema da energia solar hoje, ela se paga em 5, 6 anos em muitas localidades. Não se utiliza tanto porque tem falta de informação e também falta de mão de obra em volume necessário para um crescimento como se deseja. Uma coisa está na lista dos desejos, nós temos muito sol, países com menos sol utilizam mais do que o Brasil, mas também tem uma coisa que todo o crescimento dessas tecnologias que crescem, a gente não gosta de utilizar, mas eles falam exponencialmente, elas têm um processo. Né? Tem um processo. Nós estamos hoje com 1 giga, um pouco mais de 1 giga instalados, poderíamos ter mais, mas é um processo. Se a gente cresce muito rápido, né, a instabilidade é grande e as incertezas também. E aí permite o desenvolvimento de uma outra indústria, que é a indústria de acumulação e eletrônica de potência, né, e os benefícios do uso de acumulação na geração distribuída, eles serão transferidos, como a gente começou no início, para a eletrificação rural, porque a escala é muito maior. Né, nós estamos, né, por que não daqui a uns anos a gente está substituindo chumbo ácido da eletrificação rural por baterias de íon de lítio? Mas não se faz por conta de preço, escala, de produção. Então, quando você me perguntou da EPE, a EPE faz o planejamento, né? E a ANEEL está atenta na revisão para criar condições de contorno para também a entrada de outras tecnologias. Bom, primeiro, no caso eu acho que tem que conviver o sistema distribuído com o sistema centralizado. Já hoje não é uma aposta que o solar vai ser as grandes usinas ou o sistema descentralizado. Até que a economia de escala, né, não há muita diferença entre construir uma grande usina e fazer um sistema pequeno. Há uma pequena diferença de preço, mas você não tem muito. Então, tem que conviver os dois mercados. Tá? Com relação ao sistema de grandes centrais, que são a contratação de energia de reserva, normalmente, que a gente prevê, o que se espera e que se dá no horizonte dos próximos 10 ou 15 anos, uma previsão de uma entrada de pelo menos 1 giga por ano. Isso seria interessante para indicar para o setor industrial, que é o que mais está vendo esse mercado, que olha, é importante investir e ampliar a nossa capacidade industrial no país. Com relação à geração distribuída, eu acho que ainda não é um problema de criar mais subsídio de financiamento, entende? Conhecimento tanto do potencial financiador, certo? Pode ser governo, através de incentivos, de isenção de impostos, etc., como bancos. Quem empresta dinheiro vê que é um mercado que eu posso emprestar com retorno. Retorno, risco baixo, certo? Então, isso, a GD, ela vem muito com a divulgação, né, pela sociedade, instalações bem feitas, e também não entrar em conflito com a distribuidora, porque esses sistemas têm que conviver com a distribuidora, e a distribuição de energia elétrica com a entrada da geração distribuída não é só uma particularidade do Brasil, ela está se renovando, é uma outra empresa no mundo. Então, o que tem que sentar todos os agentes e atores na mesa e saber que cada um vai ter que se adaptar a isso, né? Ninguém proíbe de eu ter uma horta na minha casa e produzir meu tomate,
mas também não há ninguém que obrigue que o feirante tenha que comprar o meu tomate. Hoje o que acontece, fazendo essa comparação simples, né, hoje a energia que eu produzo, a distribuidora, que seria o feirante, na comparação que eu fiz, ela tem que ficar com isso e depois tem que me devolver. Né? Isso não vai persistir por muito tempo e não vai ser isso que vai desestimular o mercado. Né? Então isso tem que estar tanto claro. A distribuidora vai se sentir mais protegida e tempo para estruturar o seu mercado de distribuição, e também vai possibilitar a geração distribuída adotar novas tecnologias, que é a acumulação. Né? Então o convívio da parte centralizada e a AGD, ela é muito saudável para o setor. Se você pegar o caso espanhol, que 90% são sistemas de grande porte, usinas, o que aconteceu? Estagnou. Quando tiraram o subsídio para fazer grandes usinas, né, deixou de existir o mercado. As empresas espanholas que fabricavam módulos acabaram. Sem dúvida. E o caso da Alemanha, que tinha mais a parte distribuída e também tem a parte centralizada, foi um mercado muito mais sustentável e segue sustentável até hoje. Né? Para uma ideia, a Alemanha, claro, não tem muito sol, mas com a potência instalada que ela tem, ela chega a produzir em base anual, em energia, a demanda elétrica supera 8%. A nossa previsão é chegar em 2026, talvez com 2%. Né? Ótimo, chegando a 2% é um passo. Eu acho que a gente vai chegar. A gente fica com um marco na matriz, né? Mas eu vejo no Brasil está um caminho bem interessante, onde que não há uma briga entre a usina, sistemas centralizados ou sistemas distribuídos. O sol está em todo lugar. Né? E mesmo porque você conseguiu se unir às resoluções que a ANEEL colocou, conseguiu fazer um caminho dentro desse marco das distribuidoras que foi, eu acho que está calçado para que isso melhore. O que você colocou agora há pouco é facilmente resolvido dentro de um estudo interno onde as tarifas podem ser ajustadas. Se você tem que devolver, usando o seu exemplo do tomate do feirante, não é? Você pode ajustar. Em vez do feirante cobrar o tomate na alta, em custo alto, faz uma média. Tudo isso se ajusta, eu acho que se ajusta. Nós temos mecanismos hoje para se fazer isso. Não é? Agora, o que precisa mesmo é ter um incentivo, no sentido de que o consumidor não sinta tão perdido como está hoje. Quantas vezes a gente tem encontrado consumidores que buscam até financiamento no banco, mas por falta do próprio poder público colocar aos bancos essa nova modalidade, os gerentes do banco não sabem como fazer, embora tenha as normas e as regras do Banco Central, mas não funciona. Eu acho que tem um papel importante também as associações, como a ABEAMA, que a gente está tendo a oportunidade de estar conversando aqui na sede dela. Tem um papel importante nessa difusão que vai trazer segurança, né, e conhecimento tanto para quem vai investir, o consumidor, como para quem é o potencial financiador disso. E uma coisa que a gente tem que reconhecer, né, que o Brasil, no que é da parte elétrica, nós temos uma vantagem, além de ter sol, né, nós temos um pessoal técnico muito bom. Se eu falo, o pessoal técnico que está hoje na IPE e que está na ANEEL, não estão simplesmente reproduzindo porque um país fez isso. Né? Se for ver, há um desejo, porque não cresce tanto, mas as coisas estão acontecendo numa base sólida, se faz um incentivo, se analisa, se volta, se ajusta com as revisões que se faz na regulamentação. A própria EPE faz uma previsão, dizendo, não, isso aqui foi muito modesto, foi muito conservador, já está no plano a expansão. A ONS já está participando disso, não é mais como isso não pode, não, isso vai acontecer, como a gente pode
ter mais estabilidade ou permitir mais penetração dessas fontes, que são a solar fotovoltaica, e inclui a eólica aí, que é a irmã dela também, que são fontes não despacháveis, que eu não consigo controlar. Então, hoje, o nosso pessoal técnico, seja ONS, EPE e ANEEL, estão conversando e criando as condições de contorno para que a inserção não seja só por aventura, mas seja uma inserção representativa e estável, né, na matriz elétrica brasileira. É fato. E isso é muito importante, porque sem isso as coisas iam acontecer até um certo volume, depois iam dar maus exemplos. Um gargalo. Um gargalo. Então a gente está construindo isso, e o outro que eu estava falando no início, as próprias associações, como a BEAMA e outras, né, divulgar isso, né, seja para o consumidor e também nos padrões de qualidade, né, que a gente, daí quando fala em qualidade, é mão de obra qualificada para essas instalações. Que, com todo rigor, eu insisto, é uma instalação elétrica. Instalação elétrica no Brasil se utiliza a NBR 5410, tá? E para instalações fotovoltaicas também se utiliza 5410, para que a parte que não é em corrente contínua, e que quer em corrente contínua, né, está em consulta pública o projeto da norma brasileira para instalações elétricas de sistemas fotovoltaicos. Foi colocado na semana passada em consulta pública e vai ser o grande guia para dizer, olha, tem que seguir essa norma, né? E isso vai auxiliar muito, tanto para os empreendedores, projetistas e instaladores, né, ter já essa norma aprovada. Consulta pública coincidindo, talvez agora, a conclusão dela com o evento que vocês estão apoiando, que é a Enersolar, né, provavelmente durante a Enersolar já se tem a notícia né, se foi terminada a consulta pública dessa norma de instalações elétricas. Então, as condições são muito favoráveis, né, e bem pavimentada para a gente ter uma utilização muito séria da energia solar. Para a gente finalizar essa questão, você colocaria então 3 pontos básicos aqui. A divulgação de uma tecnologia que hoje todo mundo fala, mas pouca gente conhece como deveria conhecer, seja o consumidor, seja o instalador, enfim. A segunda, a parte efetiva do financiamento ou como atingir isso. E terceiro, que é o mais importante dessa história toda, a compreensão dos agentes, né, que isso veio para ficar, não é? Fotovoltaico hoje não, ou eólico também, você lembrou muito bem, o eólico, que nasceu do Proinfa, que não, né, nasceu do Proinfa, que não tinha nada a ver com isso, entrou numa meta que hoje nós estamos atingindo, coisas que não imaginávamos no passado. A BEAMA tem toda a vontade de que isso aconteça rapidamente. E uma das coisas que a gente tem é trazido os agentes financeiros para conversar sobre essas novas situações, com a nova visão, com a nova vontade de emprestar dinheiro com um equipamento que dura mais de 30 anos, né? Com garantia de 25 anos de 80% da sua capacidade. Eu sempre pergunto isso e falo para o meu pessoal comercial, você já comprou em alguma vez na sua vida algum equipamento que tenha essa garantia? Não, só painel solar fotovoltaico. Não tem nenhum outro equipamento de fábrica no mundo, a nível mundial, que tenha essa garantia. Isso já deveria dar um sossego. E se isso não bastasse, eu diria, tem os sistemas instalados há mais de 30 anos que ainda funcionam hoje. Quer dizer, caiu a capacidade, mas continua funcionando. Eu queria fazer um crédito aqui, que todo esse processo da ABNT nasceu com aquele grupo que você bem formatou dentro da USP e que formatou todas aquelas discussões que nós tivemos em reuniões durante aquelas reuniões que fizemos na Fiesp, no grupo da ABINE, né? Onde a sua intervenção foi essencial, porque trouxe os caminhos que a gente precisava ver, o que o mundo estava fazendo e o que o Brasil deveria fazer. Então, esse crédito você já tem, mas eu gostaria de registrar aqui nessa nossa entrevista que foi a sua insistência na qualidade
das normas técnicas isso no Brasil. Não é só, acho que é do setor todo, né? A gente pegar, né, a gente falou do final da década de 70 e tal, mas se a gente vamos dar um salto para o ano 93, 92, tinha um pessoal ainda ativo lá com vocês no Rio de Janeiro, junto com o Nerel, com o CEPEL, se criou o grupo de trabalho. O primeiro manual. Energia solar fotovoltaica, o primeiro manual, que foi uma versão do manual da Sandia, que era o que se tinha para planejar naquele tempo, sempre buscando a confiabilidade. E esse grupo de trabalho, né, que foi quem liderava na época lá, no CEPEL era o Maurício Moscovici. Maurício Moscovici. E depois tinha o Cláudio Ribeiro. Que tocou isso. Hamilton Mons, depois no Cresesb, que segue até hoje, com o Ricardo, com o Marcos Galdino. Né, aquele manual, que é o início dos anos 90, ele tem uma versão atualizada, né, que era um manual de 100 e poucas páginas, hoje tem 600 páginas e com acesso livre na internet, que chama Manual de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos. Então, eu acho que isso em qualquer empresa tem ou vai contratar, mesmo que seja um instalador. Teria que ler esse manual. A empresa está com o manual porque aquele participou, toda a comunidade que a gente conhece, né, que todo mundo todos participou. Tem o crédito de seguir batendo na mesma tecla, nós temos qualidade, isso vai ser importante. Não se esperou, não foi uma questão de moda, tem pessoas trabalhando há mais de 30 anos nisso. E uma coisa que fica, né, você vê, a eólica, ela com Proinfa, ela cresceu e você vê hoje poucos grupos nas universidades. Né? É verdade. As universidades, o fotovoltaico, apesar de ter o pessoal de material, mas o pessoal de sistemas seguiu e criou uma referência, né, e um repositório onde que consumidores e empresas hoje podem recorrer, seja para fazer ensaios de avaliação de conformidade, avaliação de desempenho, né, que um investidor construiu uma usina, a usina não está dando o que deveria dar. Será que tem pouco sol ou porque o equipamento foi mal? Então tem toda essa infraestrutura para dar apoio e suporte, né, que deverá também ter uma mudança, tá? Porque hoje, em grande parte do apoio a coisas fora da curva, problemas que se tem com a energia solar fotovoltaica, que se tem, qualquer coisa que começa a ter muita utilização, se recorre à universidade, seja para ver um diagnóstico de desempenho, avaliação de conformidade, mas se entende que a iniciativa privada vai entrar também. E está entrando, né? Algumas empresas já estão aí, outras que estão vindo do exterior, que estão fazendo esse papel, que fizeram no exterior, mas você qualificou de uma forma muito bem caracterizada. O Brasil está fazendo de uma forma diferente. Há exemplo de estar dando, inclusive, modelos, porque o modelo brasileiro dos leilões foi utilizado na Europa, na Alemanha. Muito obrigado pelo teu tempo, por dedicar, e esperamos nos encontrar daqui a um mês na Enersolar, na nossa mesa redonda, onde vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema e já com a resolução, com a norma, talvez já definida, né? Esperamos que sim, a norma de instalações elétricas e sistemas fotovoltaicos em consulta pública, esperamos que até o Enersolar, né? Enersolar, a gente já tem uma posição, né, e que se possa até, né, ser um elemento de discussão nesse seminário. Eu tenho muito orgulho de ter, junto com o seu nome, meu nome nesse primeiro manual que foi feito lá em 92. Muito obrigado. Valeu, estamos nessa, né?